Eu sou um policial aposentado e o que vou contar a seguir foi o caso mais estranho e inexplicável que aconteceu no início da minha carreira. Meu nome, o nome das pessoas envolvidas e meu departamento, prefiro não revelar. Essa é a minha história. A noite estava calma, tranquila como nunca visto. Até aquele momento não havia sido chamado para nenhuma ocorrência. Porém, eu sabia que toda aquela calma, toda aquela tranquilidade não duraria muito tempo e que logo, logo algo aconteceria. E aconteceu. Por volta das 2:30 da madrugada, a operadora de plantão informou que uma senhora havia ligado de uma residência pedindo por ajuda. Além do endereço, a operadora não pôde informar nada mais a respeito da emergência. Pois, segundo ela, a senhora ligou e, depois de murmurar em voz baixa, "Socorro", desligou. Eu comuniquei à operadora que estava a caminho e saí em direção da casa. Ao chegar no endereço, parei a viatura na calçada, saí, bati na porta e nada. Ninguém atendeu. Eu pedi que a operadora confirmasse o endereço e, depois de uns 2 ou 3 minutos, observando sem notar nada de anormal, informei da situação e saí. No dia seguinte, a senhora voltou a chamar o número de emergência e eu voltei para casa. Como antes, ninguém abriu a porta e eu saí. Na terceira noite, uma outra chamada. Dessa vez, ao parar frente à casa, a luz da sala acendeu. Eu fui até a porta, bati e uma senhora e uma jovem apareceram na janela ao lado. Eu perguntei qual era a emergência e a senhora respondeu que não sabia, que não havia ligado e que devia ter sido um engano. Eu pedi desculpas e saí pensando se tudo aquilo não passava de uma brincadeira dos colegas. Afinal, eu ainda era novato e fazia apenas 2 semanas que havia começado a patrulhar sozinho. E dias passaram. 3 semanas depois, e por volta da 1 da manhã, a operadora voltou a comunicar que uma senhora pedia por socorro urgente naquela mesma residência. Daquela vez, eu pensei em não atender. Mas como eu era o único que não estava culpado, comuniquei à operadora que estava a caminho. Ao chegar na casa, fui até a porta e bati. E enquanto batia, a porta abriu bem devagar, mas ninguém apareceu. Eu saquei minha pistola e chamei pelos donos. Ninguém respondeu. Ao ligar minha lanterna, eu pude ver que a casa estava vazia, sem móveis, sem nada. A senhora que havia conhecido na visita anterior, pelo jeito já havia mudado. Provavelmente cansada de tantas visitas policiais. Eu decidi checar o restante da casa e saí cômodo por cômodo. A cozinha estava vazia igual a sala. Os 2 primeiros quartos também. Porém, ao sair do segundo quarto, a luz do terceiro foi ligada. A porta abriu, um sujeito careca apareceu e, me encarando como louco, fechou a porta e apagou a luz. Eu não pensei 2 vezes. Corri até a porta e, com toda a força e peso do meu corpo, empurrei e entrei. Por alguns segundos, eu fiquei pensando se tudo aquilo era real ou eu estava ficando louco. Pois o careca não estava no quarto. De alguma maneira, ele havia saído e sumido. Eu tentei ligar a luz no intuito de diminuir o meu medo, mas não foi possível. A luz que poucos segundos atrás estava acesa não ligava. No canto do quarto estava um velho telefone desconectado da tomada e um jornal datado de 6 anos atrás, com uma enorme fotografia de uma moça na primeira página. Eu peguei o jornal
e fiquei olhando para a foto, tentando compreender o que via. E lia. A moça da fotografia era a mesma moça que estava ao lado da senhora com quem conversei na minha visita anterior. Segundo o jornal, ela havia sido violada e estrangulada por um assassino em série, baleado e morto pela polícia. O mesmo careca que vi poucos minutos atrás. Te cuida e muito obrigado.